Ver se o microfone tá o microfone certo, né? Tá. Microfone certo, pelo menos. Bom, live bem diferente do que eu costumo fazer aqui, né? E basicamente, o que eu quero fazer hoje? Quero fazer uma parede invisível funcionar aqui. Mais ou menos no jogo que eu tô fazendo, por hobby. Não acho que, sei lá, pode virar um projeto comercial? Pode. Mas não acho que vai acontecer isso, né? Eu já tentei um dos códigos aqui para transformar num jogo para conseguir fazer, né, as paredes e tal, e não deu muito certo e fazer as paredes invisíveis. Então, hoje muito provavelmente vou tentar outro código aí, um código diferente, né? Ver se eu consigo fazer isso. Eu preciso fazer o código dos picapes aqui, né? Pra recuperar a vida. Passar por cima aqui dos objetos. Dessas penas aqui. Não sei se está muito parecido com uma pena isso aqui. Talvez dar uma reformulada nisso daqui. Mas enfim. Tá sem colisão nenhuma, né? Com os inimigos aqui. A única colisão que tem aqui por enquanto é com o cenário. E aqui, ó. Aqui tem a parede invisível. Então eu preciso conseguir fazer com que essa camada aqui, que né, não parece ser uma parede invisível, eu preciso fazer com que essa camada funcione. Então vamos lá testar um outro tutorial aqui no YouTube e ver se dá certo, né? Porque assim, eu já tentei um tutorial, teve um outro que eu olhei, mas não achei interessante. E eu acho que esse aqui eu não testei 11 do ainda. 11, a Vou maior testar líquida esse do ano com tutorial, cupom e vamos ver frete no que grátis. dá. Olha no Shopee! Shopee. So today in GameMaker, I was driving myself a little bit up a wall trying to add fake walls to a game I'm working on. O cara fala If you have a baixinho. player that touches a specific tile layer, Bom, como não tem ninguém aqui deemed to ainda be na fake, live, then they will fade out using alpha channel. tem problema. But as it turns out, fade out has alpha, and then in my Ele modulation, I criou. have this line here, which is just Tá. Ele criou um shader. Criar um shader aqui também. Não tô na pasta certa, né? Tava na pasta scripts. Vou criar aqui nas shaders. Shader, vou dar um nome aqui de SH. SH Fake Walls. SH Fake Wall. No primeiro aqui, que é o Vertex, ele não mudou nada. Mas aqui, se eu não me engano, ele colocou um alpha Ryzen. O que é isso aqui? É um vetor? Não. Um float. Float. Alpha. E aí aqui embaixo, se não me engano, GL drag color, ponto A.
é igual, se não me engano, ele usa mínimo. Esse é mínimo. Isso, mínimo. Ah, o tutorial dele parece que é uma variação do Sean, ou da Sarah Spalding. É que Sean era o nome antes de fazer transição. Frag color a alpha. Frag color a alpha. E é isso. O shader é só isso. Isso aqui só existe para que os buracos nas texturas não fiquem pretos. Beleza. Salva. E depois disso, vamos ver o que ele faz aqui. Setting the alpha to that Vamos value. ver se esse tutorial So especificamente not dá anything certo, super né? Porque os complicated. outros que eu It's really testei just não setting deram. the So then what we're going to be doing, and the way I should explain how this is going to work, the way that this will work is ideally you'll have a system of naming your tile layers. So if you have a room where you have like three different discrete fake walls, like I have here, you'll want each of them to be named something. It doesn't have to be fake tiles like I have it now, but it needs to be named something, like fake tiles, secret, whatever you want to call it. I have it fake tiles 0, 1, 2. Ideally, you want to have something similar to this so that you can iterate through all and find all of these layers automatically and write up all the code without having to do it manually for every room. So we're going to do that. So Quer fazer iteração, então vamos renomear isso aqui. Parede falsa para parede falsa 0. Por enquanto, eu só preciso de uma parede falsa, né? Mas vai que a gente precisa de mais. All you really need to do to start here is we're going to need to put some code in the room start and step, or some sort of persistent object that exists in every room that's going to have fake tiles. I guess it doesn't need to be persistent, but it needs to be every room, and it needs to be present at the start of the room. So I'm going to start with the room start. What I'm basically going to be doing is I'm going to be finding all of my fake tile layers, and I'm going to be setting some values up, creating some no struct. controller. What I'm going to do to start, other is going. What am I calling this? Okay. Other is going. Colocou no start. Start no create. Vou colocar num objeto diferente aqui. Eu acho que eu tenho o controle também. O controle tá desenhando aqui. Ô, tio Kevin, tudo beleza, cara? Então, ó, eu tô meio que fazendo um joguinho. Só que, o que que acontece? Eu quero cada dia conseguir fazer uma parte aqui, né, do joguinho. E... não vai dar certo agora porque, né, o shader tá aqui. E eu não tô usando ele em nenhum lugar. Então não vai dar pra rodar o jogo aqui pra testar, só pra mostrar pra você. Eu vou precisar terminar essa parte do código primeiro antes de conseguir rodar aqui pra testar. String not found. Foi a mesma mensagem que deu quando eu tentei o outro código. Nesse código aqui não tinha dado esse erro ainda. Então, eu meio que tô fazendo um jogo.
né? Então essa aqui é a personagem principal. E ela tá presa aqui num mundo que é meio que um mundo de sonhos. Só que eu quero colocar, tipo, umas paredes falsas. Então hoje meu objetivo é fazer o código da parede falsa funcionar. Já testei um outro código antes. Outro código não funcionou. Eu vou ver se esse código aqui funciona. Tá, ele colocou no objeto controller. Eu não sei se eu quero colocar no controller. Talvez criar um objeto mundo. E aí trazer esse objeto mundo pra cena. Novo. Criar objeto. obj. Mundo. Aí. Criar. Tem uma coisinha aqui. Criar. Fake tá. Fake layer. List. Sure. So there's Fake layer. Hum. E vamos ver o que mais ele vai colocar aqui no código. a not necessarily. Além da lista, né, das That's layers. okay. Doesn't matter. Eu só tenho uma, mas... And then what we're going to do is we're going to get access to the uniform value inside of our shader. Form. That ensures that the blue cannot go infinite. I find that this is really useful to do a lot of the time if I don't necessarily know what the condition is going to be here, or if we do is we're going to form the name. Familiar with this string formatting, basically a condition, which will be. So this is what's going to keep our while loop from going infinite. Beleza. Vou até deixar aqui do lado. Será que eu consigo? Ela do lado da outra? Tá, assim. Fica meio... Mas vamos lá. Var inform shader find get form. Aí o shader fake walls. E vou passar aqui o alpha. Vamos ver se esse código dá certo. Var
layer number igual 0. Enquanto for verdade, while true, var layer number ou layer name? Layer number, mas aqui vai ter o layer name. Layer name igual string. Parede falsa. Aqui. Cheats, tipo cheats. E concatena layer number. Layer line ID igual. So we're going to get the layer ID from this layer name. Get layer ID from layer name. Escrever certo aqui, né? Get. E aí, se layer line ID for igual -1, this will return -1 if it doesn't exist. So if it doesn't exist, we're going to break out. So this means para que ele saia do loop. Beleza, até aqui tudo certo. means that what this is going to do for us right now is it's going to start at 0. It's going to find fake tiles 0. It's going to increment. Number plus find plus. fake tiles 1. Going to increment. Going to find fake tiles 2. Going to increment. Tá, beleza. Isso aqui foi. Ver o que mais que a It's gente not going to find coloca. fake tiles 3, so then it's going to break out. So that's safe. And now what we're going to do, we're actually going to jump out of here, and we're going to make a. I'm going to call this fake tile layer data. This is going to be a constructor, and I like to do it this way because it just makes the code more organized. So this is going to take two values, layer ID and uniform. And we're going to go ahead and now going to set
E here, data. Structure. Is now more organized. Structure. I'm going to go ahead and Layer ID uniform. Pode. Maximize. E a janela sumiu agora. Tá. Vai receber o layer underline ID. Form. Aqui, essa tela que eu tenho que maximizar. is now going to set fake tile list index to new fake tile layer. Pass in the layer ID into the uniform. So now we're actually going to be storing whatever we put the struct in. Okay, fake layer list, layer number. É aquele constructor que a gente fez. Fake layer underline ID form. É isso. Não, errei aqui. Era colchetes mesmo. Colchetes. E do outro lado tá certo, do outro lado tá certo. That will be useful later. Now let's actually put some stuff in here. So we're going to first just kind of set some our instance variables. So
I'll use, let me actually put some underscores here. Oop. Indicar que local. Player ID. Uniforme, tá. And then we're going to set a couple other things. We're going to get the tile map ID, which is different from a layer ID, which we can get from the layer ID. And then lastly, we're going to set an alpha value. This can be whatever. E here, underline ID igual underline here, underline ID. Uniform, underline uniform. Tile map ID. Qual que é o get aqui? Layer, underline, tile map, underline, get ID. E isso aqui ele vai pegar do layer, underline ID. Por último, o alpha. Setou para 1. Whatever you want, but I'm going to set the default to 1, which is fully transparent. I want things to be transparent when not touching the player. And then what we're going to do is we're going to assign two functions to layer script begin and layer script end. What this does is it lets us assign a script that happens at the beginning of this script's render function and then another one at the end of it. So we're going to use the layer ID to pass in, and then we're going to pass in a function. This is something that eluded me for a while. In the documentation, it says that, well, it's called layer script begin, so it implies that you have to use a script function. But you don't have to. You can now use methods. Extremely useful, and it actually makes this possible because now we can actually get access to our variables defined within this fake tile layer data object. So this script begin will run in every draw event if you let it. So you do a igual a 0. You need this to make sure that it only runs in one of the draw events, and then all you need to do all right. So all this is doing now is in the draw event, in every draw event, this fake tile. Minha memória não é tão boa. Script begin. Layer underline ID. Function. Tile layer will set the shader to if event number igual events draw normal.
Fetch. Shader fake walls. Shader fetch uniform. Form alpha. Ô, sacola. E agora a gente fecha a nossa função. Ainda tem algum if certo aqui. Mais. E function. E onde está? Não, é esse símbolo, é esse símbolo. Beleza. Alpha shader that we created. And it's going to set the uniform F or float is uniform that we passed into it, and we're going to set the alpha value to. Teve o script begin, tem o This script is immensely change. useful because it means that every single individual one of our fake tile layer datas will be setting a different alpha value based on what their alpha value is, which is going to be exceptionally useful. And then the last bit, I'm just going to copy and paste this. You can just add this layer script end. We're passing the layer ID again. We're passing another function. If this shader is not, there's no current shader, then just shader reset. Just a cleanup function to make sure everything is. Vamos dar um C Ctrl V então. Begin e end. Layer ID, function. If shader underline current. Diferente de -1. Foi mal. Cliquei sem querer aqui. Meu teclado. Shader. Exato. Precisa dessa linha. Só resetar o shader. Reset. Ok. I'm not a shader expert, so I don't necessarily know what I'm talking about when it comes to shaders. But this works. Okay, and that is all that we need to do. Now we have all that set up. Now we need to make sure that our player can actually cause these fake walls to do that to happen. We need a step event. We're going to need to do a for loop. Projeto mundo.
A gente vai colocar um for. Zero, n length. If you haven't seen this way of writing a for loop before, you can add a comma and put another value in to set the array length, which just is a nice way of simplifying things, kind of, and it also For zero, n é igual ao tamanho do array. Fake list. Enquanto i for menor que n, vezes mais. also means that you only need to define array length, checking it every. It's a small optimization. Doesn't matter very much, but it kind of feels. So now we're going to go through each of our fake layers, fake layer data that we create. It should probably be called fake data list, but a little too. So we're going to get our data here. Data. That. Then we are going to check the current pixel, check a specific pixel that ideally the player is at, and compare that to our tile map ID that we saved. So we can do and it would probably also be a good idea to check if the player exists, just in case you are making a game where the player is Fechou. Player. And then what we're going to do, I'm going to do a lerp. Isso. Player.x, player.y. Player. Oh. You can set these values to whatever you want. Again, this part is quite similar to John Spalding. We're just setting the alpha. So to summarize what this is doing, we're going through each tile layer, checking to see if the player is touching that tile layer. If they are, then we're going to set the goal alpha for that tile layer to 0, so it will start moving towards 0. And if not, this will happen forever. So by default, all of these tile maps will start moving towards 1, unless we say otherwise. And that should, I think, play. O cartão Sicredi Visa Empresarial ajuda a Kátia a organizar as finanças do seu restaurante e ela ainda conta com proteção de... Does not work. This will happen forever. So by default, all of these tile maps will start moving towards 1, unless we say otherwise. And that should, I think, play. Does not work. Figure out why. Vou deixar 0,5. Let's make sure that these are getting created.
know what? Didn't put the controller in the room. That'll do it. Player. Try it now. Player data, no. Because I was there. Try again. Não coloquei essa parte do código aqui, né? Eu coloquei, mas tá faltando uma parte. Instance exists. J player e larp igual var igual bom. Salva. Ver se o dele rodou agora. There we go. Look at that. O dele rodou. Vamos ver se o nosso roda. Espaço de trabalho. Cena. A gente vai colocar nosso projeto mundo. Opa. Celular. Ativos. Projeto mundo. E testar. Vírgula não tem. Ok. Cara, deu o mesmo erro. Outro código que eu tentei. E ele deu o erro logo que eu coloquei o shader. Então era o outro código que não estava funcionando. Eu fiz um código diferente só, né? Porque eu achei que o outro código não estava funcionando. Shader. Working. It's not working, é a palavra certa. Não está compilando quando tem shader.
Esse aqui é mais ou menos o mesmo erro que o meu, vamos ver. Em uniform. Neles como constantes, não como variáveis. Scroll. Ok. Exatamente o mesmo erro. O shader. O erro tá no shader. Só pode estar no shader. Valeu. Mas isso aqui, né? Aqui tá o padrão, não mexi em nada aqui. E aqui a única coisa diferente é o alpha. Deixa eu ver um. Ele só se compila se não tiver o alpha. Mudou já alguma coisa. Float alpha. Set before reading. Ok. E aqui, é aqui que tá dando pau. É, ó. É aqui que tá dando erro. Mas por que que tá dando erro? Value 0.4 instead of 0 here, which adds a uniform float called alpha. And then in my main function, I have this line here, which is just. Tá, eu já achei. Não é um variant. Uniform. Agora o erro é diferente. Relent. Fake underline layer list. Tá, tem um erro no fake underline layer list. Eu acho que eu tenho que abrir um parênteses lá.
Abortar. Bar. Igual a 0. É vírgula mesmo? Ponto e vírgula? For menor que n. Tava m. M ele não vai achar mesmo. Controle, eu tô colocando, eu acho que o código no lugar errado. O início de cena é início de cena, não é início de jogo. Beleza? Pronto. Criar, criou a fake list. Step. PJPlayer. Aqui a gente arrumou. Shader agora tá certo. Sei. Deixa eu abrir a outra versão que eu salvei o outro código que não estava funcionando. Vamos ver se era o mesmo problema. No shader. É, foi o mesmo erro. Será que agora tá funcionando? Vamos ver. Ao invés de deixar float,
Uniform. Era só isso que estava dando erro, eu acho. Create events for object. Variável global. Fake file alpha. Not set before reading. Nem na cena? Nem, né? Esse aqui. Mundo. Assim, evento, script. Evento por zero. Data shader. Uau. E aqui não. Certo. Player. Vai dar o mesmo erro. Hum. O número do evento for zero. Setup shader.
Uhum. Será que vai? Se a gente fizer só isso? Não. Por que não? Agora deu problema na linha 5. Só que mudou a variável. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai estar setado, mas vai resolver o problema. Aí eu acho que o shader não vai funcionar. Out of range. Nossa, gente, tanto erro. Eu não sei onde eu tô errando. Eu acho que eu tô errando nos eventos. Porque no código não é possível. O código deve estar certo. Vou abrir o outro. Draw event object control. Take tire layer data. Layer data alpha. Tá, aqui ele pegou o elemento da lista e a gente está setando o alfa, o atributo alfa. Pegando o valor que estava anterior no alfa, indo em direção valor objetivo ao passo de 0,1. Tá faltando.
gente mudar. Faltando algo, mas não sei o que é. Okay. Different. So some things that I already have. I have this shader here, which you will need. This is a default shader. The only thing that is different is in the fragment shader. I have this line of code here, which adds a uniform float called alpha or tile layer to all and step, or some sort of persistent object that exists in every room that's going to have fake tiles. I guess it doesn't need to be persistent, but it needs to be in every room, and it needs to be present at the start of the room. So I'm going to start with the room start. What I'm basically going to be doing is I'm going to be finding all of my fake tile layers, and I'm going to be setting some values up, creating some structs, really, which one struct for each of these tile layers will be able. Se eu tirar do objeto mundo e colocar no objeto controller, rola? Sei. A gente vai tirar o passo. A gente não tá mais usando ele. Mesmo erro. Tá. Number. Espero que essa performance ridícula seja por conta do código aqui. Vamos ver.
computador tá chorando. Ah, funcionou. Eu não sei qual é o impacto na performance aqui do jogo. Voltar lá para o objeto mundo. Vou readicionar o objeto mundo aqui nos ativos. Prefiro que fique num objeto diferente. Questão de preferência. Objeto controle. Só para ver se compila. Ah, compilou. E pode ser impressão minha. Mas estando num objeto diferente. Parece melhor. Salvar isso aqui.
Nossa, meu PC tá chorando, né? Estando aqui eu nem fecho. OBS tá pesado aqui pro bichinho. Ou não? Não é o OBS que tá pesado, não. Eita, rapaz. PT não, né? OBS. For when your game starts to grow, and that is FPS and FPS real. So yes, and past that, but it might go under if you have two. Let's draw text and copy that. So I'm going to go back into a little project I'm working on. I'm going to draw the text of FPS real, and we're going to do draw text 3264 of current FPS. So this will be a OBS pra gente ver como é que ele tá rodando. Qual dos objetos que a gente usou. Câmera. E no controle tem um draw. Por 32. Se underline. E that's real. a little bit different. So we have FPS and then FPS real. I'm going to go ahead and put real here and run this, and you'll see right away the two numbers are vastly different. So up here we have the FPS real. So my game at my computer is running what looks to be between 3,000 and 5,000 steps per second, even with everything I've got on the screen here, which isn't very much. The current FPS is what the game is really running at because we've set it to 60 FPS, and that's the max that that's going to check out at. So even as you start to move, and you'll see here that if I go into my battle screen, my FPS real is actually going to drop a little bit. So it gets down to about 2,000 to 3,000 now because I've got more objects on the screen and more code running, but my current FPS doesn't change. It is still a silky smooth 60 FPS, at least most of the time. So this is very useful, and it can help you when you are building your game and it starts really growing and you've got lots of code and lots of objects and you want to see
how well is my game actually performing on my system? So if this current FPS starts dropping below 60, you know that you've got too much going on and you probably need to tighten FPS real. You can also see debugger if you have F6. And look over here. You can see that this is the FPS real as well, and you can see that it has an average and where it's currently at. And that can be very useful as well, so you can just see that all the time inside of the debugger. But that's all I've got for you. Nice, quick, short, and hopefully helpful. So thank you for joining me, and as always, have fun making great games, and I'll talk to you later. Beleza, vamos executar de novo. Se você quer aprender Python para uma carreira em ciência de dados, TI ou engenharia, então precisa do curso Complete Python Bootcamp da Udemy. Esses cursos em vídeo e exercícios práticos ajudam você a aprender o básico e muito mais. Você pode criar um portfólio profissional. Você ainda pode estudar quando Funcionando. Greetings and welcome. My name is Aaron Craig. On this game, in this video, I'm going to be showing you Funcionando, consegui fazer o que eu queria fazer hoje. And in another video, I'm going to show you what I Eu acho que é isso. The reason for this is because GameMaker Studio 2 has built-in source. It is very limited, getting it set up is difficult, and it can be quite finicky. Use the terminal, do any command, and for the most part, it backs up the game and saves it. So in this video, I'm going to show E you na próxima vez que eu for mexer nesse jogo, eu vou fazer ela tomar dano, né? Tanto dos inimigos aqui, quanto de queda. O dano de queda vai ser uma parte importante. this Udemy course up is because this is my course. So if you want to really learn source control, and these videos aren't enough. Bom, é isso. Atingi meu objetivo aí por hoje. Valeu todo mundo que apareceu aí. Valeu, Kevin. Foi uma live de jogo hoje. Foi só uma live pra ver eu programando bem porcamente, né? Ah, tá valendo. Aí. A gente se vê então em uma próxima. Valeu, falou, galera.